Chegando ao artigo 122 do Código Penal, temos o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, ou seja, um tipo com 3 verbos ligados pela conjunção ou. Quando o Código narra a conduta, ele parece separar em 2 possibilidades. Uma, quando o agente induz ou instiga alguém ao suicídio. A outra, quando o agente presta auxílio para que alguém pratique o suicídio. Isso é apenas uma forma que o legislador encontrou de deixar bem claro o que caracteriza o crime. Na realidade, os 3 verbos devem ser bem analisados, porque a conjunção ou serve para indicar que praticando qualquer um deles pode-se configurar o crime. Sendo assim, em relação ao verbo induzir, se espera uma situação em que a ideia do suicídio não é algo que a vítima exterioriza. Ela pode até possuir certas características que a tornariam mais propícia a cometer o suicídio. No entanto, quem faz surgir na vítima a ideia de tirar a própria vida é o agente. No induzimento ao suicídio, o sujeito leva a vítima a ter pensamentos e desejos suicidas que ela não tinha. Ou seja, o agente seduz a vítima com sugestões e indicações capazes de fazer com que ela passe a considerar a hipótese de pôr um fim à sua própria vida, até que finalmente o faz. Quando falamos em instigar, é indispensável que já exista para a vítima a ideia do suicídio, mesmo que como um pensamento distante, diferente do agente que induz a vítima ao suicídio. Aquele que instiga se utiliza de um desejo suicida que a vítima já possui, em caráter mais fantasioso, alimentando e fazendo com que a vítima passe cada vez mais a considerar o ato de retirar a própria vida como algo a ser posto em prática. Ou seja, a instigação ao suicídio ocorre quando o sujeito atua para dar força aos ideais suicidas de alguém, em que faz crescer na vítima a ideia suicida que já era ventilada por ela, fazendo com que se torne um desejo cada vez maior e ela pratique o ato de pôr fim à própria vida. Utilizando outro verbo, existe a conduta de auxiliar a vítima a suicídio. Esse caso ocorre quando uma pessoa já possui ideias fortes sobre tirar a própria vida, e o agente não precisa alimentar essas ideias, porque a vítima já quer colocar em prática. Nesse momento, tudo o que a gente precisa fazer é ajudar a vítima para que ela tenha possibilidade de cometer o suicídio. Entretanto, esse auxílio se limita ao fornecimento de meios, porque se o sujeito participa do ato que irá provocar a morte da vítima, ele estará cometendo um homicídio. Por isso, se A, sabendo que B deseja provocar sua própria morte, entrega para ele uma seringa contendo veneno, está prestando auxílio ao suicídio. Ao contrário, se ele ajuda B a injetar o veneno, é homicídio. No entanto, mesmo se o agente praticar uma das condutas indicadas pelos verbos, isso tenha como consequência a conduta da vítima para provocar sua própria morte, apenas existirá crime se a vítima efetivamente morrer ou se, tentando se suicidar, não se chegue ao resultado morte, mas a lesão corporal de natureza grave no mínimo, ou seja, lesão corporal grave ou gravíssima. Sendo assim, com uma pena maior de 2 a 6 anos de reclusão, o agente irá responder no caso de morte da vítima. Havendo lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena será de reclusão de 1 a 3 anos. Se a vítima apenas sofrer lesões corporais leves ou nada sofrer, não há crime. No caso de a vítima sobreviver, mas com resultado de lesão corporal grave, não se fala em tentativa. Essa palavra é utilizada pelo Código para definir o ato da própria vítima que tentou se matar e falhou, sem conotação jurídica. Ou seja, se a vítima tenta suicídio e falha, porém, essa tentativa provoca lesões de natureza grave, aquele que induziu, instigou ou auxiliou
responde pelo crime consumado, considerando que a própria lei já define pena menor para esses casos do que para quando ocorre a morte. Enquanto isso, a vítima, obviamente, não irá responder caso o resultado seja a morte, e também não responde quando o resultado é lesão corporal grave. Nossa lei não tipifica a conduta de atentar contra si mesmo. Em relação ao aumento de pena, essa será duplicada quando o crime é praticado por motivo egoístico ou se a vítima é menor ou tem sua capacidade de resistência reduzida por qualquer causa. Um aspecto importante, sempre cobrado em provas, diz respeito ao menor de 14 anos. Isso porque, se o crime é praticado contra menor de 14 anos, não há induzimento, instigação ou auxílio a suicídio, nem mesmo com pena duplicada. Nesse caso, havendo morte ou a prática do ato para retirar a vida sem sucesso pelo menor de 14 anos, estará configurado o homicídio consumado, na primeira hipótese, e o homicídio tentado, na segunda. Em relação ao menor e a causa de aumento de pena em que essa será duplicada, será aplicado quando o menor tiver 14 anos ou mais, sendo menor de 18 anos. O motivo é que, para a lei, o menor de 14 anos não pode ser induzido, instigado ou receber auxílio para cometimento do suicídio, já que ele não tem discernimento para tal. Sendo assim, trata-se de homicídio. A pena será duplicada para aqueles maiores de 14 anos e menores de 18.